Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e este é o capítulo 3, seção 3.2, onde vamos falar sobre multiplexação e demultiplexação. No processo de transmissão de um segmento, o segmento pode vir de vários processos da aplicação, mas vão ser encaminhados através de um único endereço IP de origem de rede, possivelmente para várias máquinas de destino, né? Então, esse processo de transmitir dados dos vários processos de aplicação da origem e transmitir usando um único endereço IP de rede é conhecido como multiplexação. Na demultiplexação, quando os pacotes são recebidos nesse endereço IP de rede, existe o processo inverso de demultiplexação, onde a camada de transporte vai encaminhar para o processo de aplicação correspondente, através do socket correspondente, essa interface aqui com o processo de aplicação, utilizando alguns campos do cabeçalho da camada de transporte, em especial os campos de porta. E a gente vai ver como isso é feito tanto no TCP quanto no UDP. Então, só para ficar bem claro, a multiplexação ela ocorre no envio da mensagem, quando eu estou transmitindo a mensagem de vários processos de aplicação, usando a mesma interface de rede, o mesmo endereço IP de rede. Esse processo, então, é dito de multiplexação. E no processo inverso, quando eu recebo através, nessa máquina aqui, né, na máquina 2, num único endereço IP, eu recebo dados de vários processos de aplicação, o processo, então, de demultiplexar e entregar o dado através do socket correto para o processo de aplicação correto é chamado, então, de demultiplexação. Tanto, isso é interessante, no cabeçalho de transporte do TCP quanto no do UDP, ou seja, independente se eu usar TCP ou UDP, a primeira palavra de 32 bits do cabeçalho, ela tem o campo de porta de origem e o campo de porta de destino. Então tem aqui 16 bits de porta de origem, 16 bits de porta de destino. São os primeiros 32 bits tanto do cabeçalho TCP quanto do cabeçalho UDP. E a gente vai ver que a máquina recebe, então, datagramas IP que tem aquele endereço IP de destino. E aí, no processo de demultiplexação, ela vai usar os números de porta de origem e de destino, tanto no processo de multiplexação quanto de demultiplexação. Na demultiplexação, para entregar para o processo de aplicação correspondente. E na multiplexação, inserindo no cabeçalho da camada de transporte esses campos de porta de origem e porta de destino, de forma que eles então possam ser decodificados e demultiplexados futuramente. No caso do UDP, que é não orientado à conexão, né, a demultiplexação é feita através do campo porta de destino. Então, o socket UDP ele pode ser identificado por essa tupla de dois elementos, IP de destino e porta de destino. Então, quando o datagrama, né, e o segmento, quando eles chegaram na máquina que tem aquele IP de destino, ele vai então verificar a porta de destino e vai direcionar então para o socket com esse número de porta. Com isso, você pode ter várias máquinas de origem diferentes, com IP de origem diferente, transmitindo para um mesmo socket UDP, né? Porque a transmissão é identificada, né, vai ser entregue para aquele socket se o campo porta de destino for o mesmo. Então aqui eu tenho dois sockets criando uma interface para o UDP, é um socket do tipo datagrama, com essas portas aqui diferentes. Um rodando na porta 12534 e outro na porta 12535. Nesse exemplo, a gente está vendo então três processos de aplicação. O processo de aplicação P2 está rodando na máquina A, o processo de aplicação P1 está rodando na máquina B, e o processo de aplicação P3 está rodando na máquina C. Aqui a gente está vendo a comunicação de P2 com P3
Olha só, eles estão transmitindo para a porta de destino 6428. P2 está transmitindo para o P3, que está na porta 6428. E o P1 também vai estar transmitindo para o P3, porque também está na mesma porta 6428. Então, eu tenho dois processos de aplicação rodando em máquinas diferentes, A e B, transmitido para o mesmo processo de aplicação que está rodando no servidor na máquina C. Isso só é possível com o UDP. O TCP, por exemplo, não permite que eu tenha dois processos diferentes falando com o mesmo socket num servidor, porque o TCP ele é orientado à conexão, como nós vamos ver em seguida. Tá? Bom, como que o P3 sabe responder? Né? Porque ele olha a porta de origem. Né? Então, ele vai aqui, recebeu uma requisição do P2, ele vai processar aquela requisição e vai enviar de volta para a porta de destino 9157, que é a porta de origem lá do P2. E aí, com isso, a mensagem retorna para o P2. E é a mesma coisa análoga para o cliente B e o processo P1. Né? Quando o processo P3 recebe uma mensagem com porta de origem 5775, ele devolve, né, processa a requisição e devolve ela para a mesma porta 5775. Ok? Então, com isso, um único processo consegue conversar, trocar mensagens com mais de um processo usando o UDP. Já com o TCP, a identificação do socket ela depende do endereço IP de origem, porta de origem, endereço IP de destino, porta de destino. Então, a tupla com esses quatro valores aqui, com esses quatro elementos, ela identifica um socket. Então, cada socket tem que ter esses quatro valores. Então, quando uma máquina recebe uma mensagem, um pacote e um segmento, né, ele vai ter que verificar esses quatro campos. E através desses quatro campos, ele vai enviar a mensagem para o socket que tem aqueles quatro valores. Então, com isso, um processo de aplicação TCP, que é orientado à conexão, ele só consegue falar com um outro processo de aplicação apenas. Né? Então, se eu tenho um servidor web, por exemplo, para cada requisição, para cada cliente, eles têm que estar rodando num processo de aplicação diferente ou numa thread, né, numa tarefa diferente. Então, aqui um exemplo. Eu tenho aqui um servidor web na máquina C rodando na porta 80. Então, a gente vai ver que todos os processos aqui, P1, P2 e P3, vão enviar mensagens com porta de destino, a destination port, aqui, porta de destino 80, porta de destino 80, porta de destino 80. Mas quando essas requisições chegam no servidor C, tem que ter, então, uma thread diferente ou um processo diferente rodando em sockets diferentes. Mas eles não estão todos na porta 80? Sim, mas como são sockets TCP, eles precisam desses quatro valores para serem identificados. Então, o processo P2, por exemplo, ele fala com o processo P6, onde você tem identificado esses quatro valores: endereço IP de origem, endereço IP de destino, porta de origem e porta de destino. A mesma coisa aqui, o processo P3 fala com o processo P5 e o processo P1 com o processo P4. Então, apesar de todos estarem enviando para a mesma porta de destino, eles são tratados por processos diferentes que rodam na máquina C. Ok? E aí, com isso, toda a transmissão que o processo 4 faz através desse socket sempre vai para a máquina 1. O processo 5, quando escreve no socket, sempre vai para a máquina 3, para o processo 3 da máquina B. Né? E o processo 6, quando escreve no socket, sempre vai, a mensagem, né, o segmento, sempre vai para a máquina B, processo 2. Olha que interessante, aqui eu tenho dois processos, IP2 e IP3, rodando na mesma máquina, máquina B, falando com o mesmo servidor web. Então eu tenho aqui como se fosse um browser, ou dois browsers, né, rodando na mesma máquina, falando com o mesmo servidor web, mas usando processos de origem diferentes e falando com processos no servidor web diferentes também. Tá? Em termos de implementação, a gente pode rodar assim com três processos diferentes, ou o que é mais comum
é a gente ter um servidor web com múltiplas threads, né? E aí cada vez que ele recebe uma requisição, ele cria uma thread para aquela requisição. E aí com isso ele vai falar através de um socket, e aí cada requisição vai ter um socket associado, né? Vai ter essa tupla aqui associada. E aí eu posso ter então um único processo com várias threads comunicando então com os vários clientes utilizando o TCP.